Paz seja com todos. Hoje nós vamos estudar a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma exortação aos discípulos de Jesus a usarem seus dons e qualidades dadas por Deus a serviço de Deus e a assumir riscos em prol do reino de Deus. A não utilização dos talentos irá resultar em condenação. Vamos à leitura da parábola, mas começando pelo verso 13 ao invés do 14, para ficar claro que Jesus ensina aos seus discípulos que estejam preparados para a sua volta. Então podemos encontrar a parábola dos talentos em Mateus 25. Vamos para a leitura da Bíblia. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, muito mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então no verso 30 de Mateus 25, nós temos o final da parábola dos talentos. Agora vamos estudar ela com um pouco mais de profundidade. Talento significa escala, balança. Era uma unidade da antiga Mesopotâmia para grandes quantidades de massa. Na Babilônia eram usados 2 tipos de talentos, um chamado leve com 30 quilos e outro chamado pesado com 60 quilos. Israel antiga e outros países levantinos de início adotaram o talento babilônico, mas posteriormente revisaram a massa. O talento usado nos tempos do Novo Testamento pesava 58,9 quilos. Os hebreus chamam o talento de kikar. Na época do Senhor Jesus, cada talento equivalia ao salário de um trabalhador durante 20 anos. Então o talento ele realmente vale muito. Se pegarmos a grama do ouro, que está a R$304, multiplicarmos por 1.000 gramas, que é 1 quilo, R$304.000, vezes o peso, 59,8 quilos, vamos ter um valor perto de 18 milhões. 304.000 vezes 58,9. Então quase 18 milhões de reais. Mas os talentos, na parábola, ele não tem a ver com dinheiro. Eles simbolizam não apenas nossas habilidades, mas todas as nossas capacidades, dons e recursos, pois tudo nos é confiado por Deus para usarmos para a sua glória. No juízo, ninguém poderá se desculpar dizendo que Deus lhe deu mais responsabilidade do que poderia manejar. Então, os talentos são algo precioso, valioso, que são as habilidades, a capacidade que Deus nos dá. Por isso ele é comparado com uma grande quantidade de ouro. É apenas uma forma de comparação, metáfora. Como exemplos dos dons dados pelo Espírito do Senhor, podemos citar 1 Coríntios 12, de 8 a 11.
Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Mas os talentos abrangem até mesmo posses, recursos financeiros. Exemplo, a pessoa cede um espaço para que os irmãos possam se reunir e congregar, efetua compras de bíblias para distribuir, faz doação aos necessitados, aos órfãos e viúvas, sabendo que o fazem por amor a Deus e a Jesus, sem aparecer para os homens. É importante a gente lembrar também a lição de Jesus no Evangelho de Mateus, ao final do capítulo 25 e também no capítulo 6. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versos 44 a 46. E em Mateus 6, 3 a 4, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreta, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Os talentos abrangem também as oportunidades. Exemplo, oportunidade de pregar a palavra para algum parente, amigo ou até mesmo um desconhecido, de ouvir lamentações dos que sofrem e acalentar o coração com a palavra de Deus. Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Podemos usar nossos talentos para louvar a Deus, para cantar e tocar instrumentos. Salmos 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então, os talentos abrangem todas as nossas habilidades, todas as nossas capacidades, os dons, os recursos, tudo aquilo que Deus nos deu, de forma bem ampla. No verso 19, vemos que a volta de Jesus é retratada como sendo depois de muito tempo, como vemos na parábola das 10 virgens e na explicação escatológica de Jesus no capítulo 24. Mateus 25, 5, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E Mateus 24, 48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. Sabemos que o Senhor Jesus ficaria por um pouco de tempo, entre aspas, à destra do Pai no céu, no período compreendido entre a ressurreição e o retorno, conforme Atos 1:11 e 3:21. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Atos 3:21. Enquanto ele não volta, temos que nos manter fiéis, orando, vigiando e usando os nossos talentos para a promoção do reino eterno. Devemos servir de instrumentos na grande obra de Deus. No verso 21, vemos que a primeira recompensa da fidelidade é o louvor do Senhor, o que nos remete a Romanos. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O Senhor usa as obras da pessoa para revelar e confirmar seu caráter como uma pessoa transformada pela graça divina. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, versos 33 a 35. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2,26.
A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. 1 Coríntios 3, 13 e 14. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 62, 12. É claro que nós não seremos salvos pelas obras, mas as obras são os frutos que identificam a fé viva, a fé verdadeira, e identificam aqueles que estão debaixo da graça. O amor não pode ser de boca, deve ser provado pelas obras. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andei em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Temos que lembrar que nós somos peregrinos neste mundo. O nosso Senhor está prestes a voltar e temos que ser encontrados irrepreensíveis e inculpáveis. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Filipenses 2, 14 a 16. E quando o verso 21 fala, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, significa que mesmo recursos substanciais neste mundo são pouca coisa em comparação com as recompensas a serem desfrutadas no reino. O verso termina com, venha e participe da alegria do seu Senhor, revelando que Cristo compartilhará sua própria felicidade eterna com os seus servos. Reparem que nos versos 22 e 23, o Senhor dá o mesmo louvor e honra ao servo com 2 talentos que deu ao que tinha 5. Isto indica que Deus não recompensará de acordo com a quantidade de resultados, mas de acordo com a fidelidade para com aquilo que Ele nos dá. Ou seja, Ele cobra de forma proporcional com o que Ele nos dá. No verso 24, vemos que o servo não percebia o Senhor com fé em sua bondade, justiça e retidão, mas como um mestre cruel, desmedido e injusto. Deus não é carrasco, e sim absolutamente justo para retribuir de acordo com o que nos deu e capacitou. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 48. Nossa percepção de Deus determina o fundamento de como vivemos e de como administramos o que Deus nos deu, quer para o bem ou para o mal. Esta parábola nos ensina que não existem desculpas para a nossa omissão em deixar de fazer a obra de Deus. A omissão na obra de Deus, tendo conhecimento que recebemos dons e talentos para executá-la, leva o cristão a pecar contra Deus por omissão e negligência. Como podemos notar no verso 29, enterrando os talentos recebidos, perdemos até os dons e as bênçãos divinas que tenhamos recebido em determinado momento. A parábola é clara: perda do talento para quem tem 10. Por mais que tenhamos talentos, se nos omitirmos do dever de multiplicá-los, outra pessoa ocupará nosso lugar e realizará o trabalho. Deus capacitará esta pessoa disposta a seu serviço com os talentos que tínhamos escondido, e esta pessoa, com nossos talentos, prosseguirá a obra de Deus. A parábola ainda vai mais longe. Se formos omissos e relapsos, perderemos até as bênçãos de Deus, e restará para nós vermos outros irmãos prosperando por meio de seus serviços no reino de Deus. Por fim, esta parábola dos talentos nos incentiva a fugirmos da mediocridade ou de uma vida apática, mobilizando todas as nossas energias e potencialidades recebidas por Deus, que são os talentos. Somos chamados irrestritamente à santidade de Deus, que não está fundamentada na materialidade da vida, mas na confiança da presença de Deus, nas iniciativas que são para Deus. Hoje nós terminamos o estudo da parábola dos talentos. Eu vou deixar esta apostila disponível para vocês, vou colocar na descrição do vídeo e também fixada nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, ativem o sino para receber todas as notificações e compartilhem os vídeos. Vamos espalhar este novo canal, vamos espalhar as boas novas e assim estaremos também colaborando para multiplicar os nossos talentos, de modo que a palavra de Deus chegará a mais almas.
Muito obrigado por assistirem. Fique todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome do Senhor Jesus. Amém.